Você assiste agora Alego News. Novo coronavírus. Deputados aprovam em primeira votação crédito extra de mais de 350 milhões de reais para o Fundo de Saúde. Projeto de lei que tramita aqui na Alego defende prioridade a micro e pequenas empresas em compra do poder público. Prefeitura fiscaliza comércio e residências em Goiânia. Ela quer saber quem está cumprindo o isolamento social. Agora no Alego News Especial, que está no ar. A sessão desta quarta-feira foi bem movimentada. Na pauta, mais de 55 novos processos. Confira agora os destaques da reunião com Murilo Santos. Ok, Patrícia, na sessão ordinária remota desta quarta-feira, 6 de maio, que foi dirigida a partir aqui do plenário Getulino Arteaga, uma das matérias mais importantes foi a aprovação em primeiro turno de um recurso extra para o setor de saúde aqui em Goiás, claro, em função da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o Executivo vai ter mais de 350 milhões de reais para investimentos na área. Detalhe, novidade na sessão remota de hoje, quem foi secretário, quem fez os trabalhos da primeira secretaria foi o deputado Tiago Albernaz. Ele que está no primeiro mandato aqui na casa, mas ele que conduziu os trabalhos na secretaria. Obviamente a sessão foi presidida pelo deputado Lissau Vieira. Como é que foi essa experiência aí já tinha feito presencialmente, né, mas de forma remota, qual é a sensação, deputado? Importante demais nós termos a oportunidade aí de estarmos remotamente, dando continuidade aos nossos trabalhos. Acho que exercer a primeira secretaria ao lado do nosso presidente é, sem sombra de dúvidas, um privilégio também, por estar acompanhando todas as matérias, todos os que está sendo discutido em plenário, estar atento ali a todos os passos que estão sendo tomados nessas matérias importantes de votação. E, sem dúvida, é um privilégio poder estar acompanhando presencialmente aqui dentro do plenário também todos os colegas que de via remota estão participando da sessão. E num dia importante, né, que foi a aprovação desse recurso extra, mais de 350 milhões de reais, para uma área essencial que está precisando muito neste momento, que é a área da saúde. Fato, Murilo, acho que isso é uma luta que todo o mundo, né, todo o nosso planeta está envolvido nesse momento e o estado de Goiás não tem sido diferente. O governador Ronaldo Caiado tem feito todas as medidas necessárias para o enfrentamento. Acho que isso se dá o resultado do nível da curva, né, de achatamento que o estado de Goiás vem enfrentando. E hoje a Assembleia Legislativa estará aprovando um projeto de 350 milhões de reais a mais de recursos extras para a Secretaria da Saúde, né, será apresentada em plenário e para que a gente possa estar ampliando os hospitais de campanha por todo o interior do estado. O governador Ronaldo Caiado já anunciou o hospital de campanha em Tumbiara e também em Lusiânia, que serão os dois primeiros implementados na luta contra a Covid-19. Deputado, eu tenho feito essa pergunta para, se não todos, a boa parte dos deputados, então preciso fazer para o senhor também. Qual é a sensação de participar de uma sessão remota aqui no plenário, mas sem os deputados aqui no recinto do plenário, sem os assessores, sem imprensa ali no setor de imprensa, sem o público aqui nas galerias? Qual é essa sensação? Sem dúvida o parlamento fica mais frio, né? O parlamento está um tanto quanto distante daquela realidade calorosa que a gente vive todas as semanas. O debate interno, as articulações das votações dentro do plenário é algo que faz falta nesses momentos, com certeza. Mas eu acho que, independente disso, temos que parabenizar toda a estrutura da Assembleia Legislativa, né, toda a nossa assessoria, toda a equipe da TV Assembleia que tem dado todo o resguardo e toda a satisfação ao telespectador que está acompanhando essas matérias para nós. Eu acho que um parabéns a toda essa equipe que não está medindo esforço para continuarmos o nosso trabalho. O poder de fiscalizar e de poder tratar novas leis no nosso estado não pode parar, independente dessa pandemia que estamos ultrapassando. É claro que se perde muito do calor do debate político, mas as conquistas, sem dúvidas, elas permanecem tendo o trabalho mesmo que via remoto. Muito obrigado e boa sorte, deputado. Eu é que agradeço a todos, parabéns mais uma vez à TV Alego aí por todo o trabalho desenvolvido ao longo desse período que estamos ultrapassando. Estamos aqui sempre firmes, atuantes e trabalhando em prol do nosso estado de Goiás. Um grande abraço a todos.
A sobrevivência das micro e pequenas empresas durante e após a pandemia do coronavírus é uma das prioridades do deputado estadual Virmondes Cruvinel. Um projeto de lei apresentado pelo parlamentar aqui na Alego dispõe sobre o tratamento diferenciado nas aquisições públicas goianas para microempresas e empresas de pequeno porte durante o estado de calamidade pública. O Sebrae traz dados importantes com relação às micro e pequenas empresas. Mais de 50% dos empregos formais em Goiás são gerados por elas. É dessa maneira que nós apresentamos o projeto de lei que visa o poder público durante esse período da pandemia, ao fazer compras, aquisições, dar prioridade a aquisições das micro e pequenas empresas, que estão aí nesse momento de tanta dificuldade também precisando de oportunidades. E claro, o processo de aquisição feito com toda a lisura e transparência que a lei determina. É esse o objetivo, uma sugestão que nós trazemos através da Frente Parlamentar do Empreendedorismo que presidimos aqui na Assembleia. E outro projeto de lei que também tramita na Assembleia é do deputado Diego Sorgato. O projeto destina pensão para famílias de servidores públicos, civis e militares vítimas da Covid-19. Nós recebemos o deputado estadual Diego Sorgato para falar sobre um projeto que ele apresentou e está tramitando na Assembleia, que é o de concessão de pensão para servidores civis e militares públicos do estado de Goiás, que porventura venham a ser contaminados pela Covid-19 e venham a morrer. Quer dizer, servidores públicos que morrerem em função da contaminação pela Covid-19 terão direito de receber pensão às famílias dessas pessoas que morrerem. E é o deputado Diego Sorgato que a gente recebe aqui agora. Deputado, o senhor já apresentou esse projeto, ele está tramitando. Exatamente quem é que pode ser beneficiado de forma específica em caso de morte de parentes por Covid-19 sendo servidor público estadual? Essa matéria ela já começou a tramitar na Assembleia e beneficia, né, os familiares, os beneficiários diretos aí de algum servidor que possa, porventura, lamentavelmente, vir a falecer por vítima da contaminação, né, do Covid-19, servidores esses que estão aí, né, na sua maioria trabalhando aí na linha de frente, né, que seja eles na área da segurança pública, como policial militar, né, como bombeiro militar, que estão aí sendo utilizados diariamente para fazer intervenções no sentido de coibir aglomerações, no sentido de realmente combater a pandemia e também, principalmente, os servidores da saúde estadual, né? Nós tivemos aí a oportunidade recentemente, além de toda a estrutura de saúde que já é existente em Goiás, a oportunidade de estadualizar ainda mais 4 hospitais, né? Projeto que eu tive a oportunidade de relatar na Assembleia, que estadualiza o Hospital de Lusiânia, o Hospital de Jataí, o Hospital de Formosa e de São Luís de Montes Belos. Então nós temos aí uma grande estrutura de saúde pública sendo, né, gerida por parte da saúde estadual e, com isso, obviamente, um grande número de servidores que estão aí, né, se doando integralmente no sentido de poder zelar das pessoas que estão contaminadas. E, obviamente, pessoas essas que estão vulneráveis aí a também estarem, né, em um momento contaminadas, e nós sabemos aí que muitas pessoas ocupam um grupo de risco que pode ter complicações respiratórias, inclusive levando a óbito. Então, nós estamos aí no sentido de poder, né, auxiliar as famílias que possam, porventura, ter uma vítima fatal, né, nessa pandemia do coronavírus, beneficiando aí, né, ou cônjuge, ou filhos, enfim, os beneficiários que forem, inclusive se forem mais que um texto da lei, né, do projeto, aliás, que se for aprovado vira lei, né, dias que será repartido em parte igual a cada um dos seus beneficiários, né? Articulou, o senhor conversou com o líder do governo ou tem alguma garantia do governador de que, se aprovado, como tudo indica que será, esse projeto pela Assembleia, ele seja sancionado pelo governador? Bom, Cid, é isso que a gente espera, né? Eu ainda não conversei com o líder do governo nem com o governador, porque isso foi uma iniciativa pessoal minha, e nós teremos agora, justamente com a tramitação dele pelas comissões da casa, a oportunidade de debater e justamente, né, chegar nessa questão da situação financeira. Obviamente isso aí vai, né, gerar aí um custo para o Estado, em virtude das pessoas que forem realmente serem contempladas, mas nós chegamos a discutir a questão financeira, né? Mas nós temos hoje a oportunidade,
de estar avaliando também na Assembleia Legislativa um projeto que vai criar um crédito suplementar de 351 milhões de reais, né, projeto que eu devo relatar também na Assembleia, no sentido de combater, né, a pandemia do coronavírus nessas 4 unidades estaduais que eu acabei de falar há pouco, que foram estadualizadas recentemente. Eu ainda imagino que nós vamos ter aí, né, um momento, isso aí a gente fala com muita dor no coração, que possa ser que piore um pouco mais, né, essa questão das contaminações aí, né, levando em consideração que a gente viu que o isolamento social caiu mais de 20 pontos percentuais aí nos últimos dias, né, e a gente só colhe isso aí depois de 2 semanas, que é o ciclo do vírus. Então, né, a gente vem no sentido de tentar agilizar para que isso aí vire lei o mais rápido possível e que, né, possa vir a ajudar as famílias aí que infelizmente vão precisar desse auxílio. E já que estamos falando sobre o Parlamento Goiano, veja agora como está ocorrendo na prática as sessões remotas daqui da casa. Vale ressaltar que todas as medidas adotadas estão de acordo com o que estabelece a Organização Mundial da Saúde no que tange à prevenção à Covid-19. Tudo começa com alguns protocolos de segurança sanitária, higienização de calçados, mãos e o uso obrigatório de máscara. A entrada é autorizada apenas a servidores da casa e somente um grupo restrito deles atua nas atividades legislativas. São integrantes da tecnologia da informação, audiofonia, diretoria parlamentar, taquigrafia, imprensa e poucos parlamentares que dão andamento às comissões técnicas e às sessões plenárias. São trabalhadores considerados essenciais nesse momento de isolamento social e de atividades legislativas de forma remota. A sessão de taquigrafia, por exemplo, tem mantido o trabalho à distância parcial graças a um sistema de tecnologia desenvolvido pela casa. Os assessores eu tenho alguns assessores da parte técnica que me acompanham aqui no transcorrer das sessões remotas, porque a maioria do meu pessoal, em virtude dessa pandemia, lógico, eles se encontram fazendo os trabalhos em casa, através do nosso equipamento, do serviço de taquigrafia. Nós enviamos a todos os taquígrafos o material que eles têm que desenvolver, eles desenvolvem e me retornam esse material, nós fazemos a montagem aqui e daí sim, depois de revisionado pela sessão de revisão e tudo mais, nós enviamos para o Diário da Assembleia para que possa ser publicado. Outras categorias também buscam se adaptar às novas exigências. É um desafio que se impôs, né? Transformar um trabalho que era sempre presencial, 100%, né, onde tinha uma gama de assessores e um grande número de pessoas, transformar numa adaptação do mundo virtual com o mundo real, que é o que nós estamos tentando fazer da melhor forma, né, buscando atender sempre de maneira satisfatória tanto o regimento quanto os deputados, né, a expectativa de cada um. E é diferente e é bastante difícil. Posso dizer que é bastante difícil porque tudo que é novo é mais difícil do que aquilo que já é uma rotina estabelecida. Nós montamos todos os computadores e damos auxílio aos deputados na hora da sessão remota, conectando no sistema. Se eles têm alguma dúvida no caso, no momento, nós entramos urgentemente em contato com eles e tentamos solucionar da forma mais rápida possível. A TI ela facilita muito a vida, facilita muito a comunicação. Então eu espero que cada vez mais os deputados, os assessores, a casa em si, ela utilize mais o que a TI disponibiliza para eles. A distância física, contudo, não impede os ritos legislativos e nem mesmo os tradicionais debates. Apesar de algumas dificuldades, essa nova forma de legislar pode se tornar rotina. A palavra é deputado pastor Jefferson Rodrigues. E nós sabemos que existe uma segunda liminar que foi apresentada para que o Estado de Goiás venha, junto com os municípios, ele venha, porque é uma liminar que determina que a CMTC, o Estado e a Prefeitura de Goiânia venha cobrir o prejuízo do transporte coletivo. A palavra deputado Antônio Gomide. Os exemplos que nós estamos vendo na Europa, nos Estados Unidos,
Não é possível que eles não servem como referência para aquilo que nós poderíamos estar evitando aqui em Goiás em relação ao isolamento. Eu prefiro muito mais estar aqui no plenário, estar fisicamente nas comissões, em debate olho no olho com os colegas deputados, ouvindo também e acompanhando a população presente nas galerias da casa. Agora, isso sendo impossibilitado no momento, que bom que nós temos essa tecnologia e que bom que a Assembleia Legislativa de Goiás se atualizou e se adequou a essa comodidade da informática, enfim, do uso remoto no celular, no computador. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, criou uma forma remota para os eleitores brasileiros conseguirem regularizar pendências ou fazer alterações cadastrais no título eleitoral sem sair de casa, já que os atendimentos presenciais estão suspensos. E hoje é o último dia para quem precisa regularizar o título para poder votar nas eleições municipais de 2020. A repórter Luciana Martins conversou com o chefe de cartório da Zona 136 de Goiânia. Luciana. Oi, pessoal no estúdio. Oi, Patrícia. Isso mesmo. O eleitor tem até a noite do dia 6 para resolver alguma pendência eleitoral, tirar o título pela primeira vez, fazer alguma mudança de endereço, mudança de cidade. Essa opção, essa plataforma digital, a Justiça disponibilizou por causa da pandemia do coronavírus. Ou seja, o eleitor não precisa sair de casa para resolver nada. A gente conversa agora com o chefe de cartório, Breno Augusto do Prado, que vai tirar mais dúvidas com relação a essa opção da Justiça Eleitoral, né, Breno, para resolver essas pendências aí de última hora. Obrigada por nos atender, viu? Bem, é uma ferramenta nova, a Justiça Eleitoral está utilizando pela primeira vez, em decorrência dessa crise, da pandemia, e tem se revelado uma ferramenta excelente para atender o eleitor, porque dá para fazer o atendimento remotamente e a gente vai conseguir, com certeza, atender todas as pessoas que estiverem com necessidade de fazer uma revisão, fazer o primeiro título, fazer uma transferência, pagar as multas. Então, tudo que precisar para fazer o atendimento ao eleitor, a gente vai conseguir através dessa plataforma. Tem o site da Justiça Eleitoral, né, que é para o Brasil inteiro, mas o TRE, né, daqui de Goiás, disponibilizou o próprio site também para fazer esses serviços? Isso. Tem o site da Justiça Eleitoral, que é o justiçaeleitoral.jus.br, que é para o Brasil todo, mas a gente recomenda que utilize o site do TRE Goiás, porque cada tribunal, em cada estado, funciona de uma forma. Então, pode ser que o eleitor entre no site geral e lá tem algumas exigências ou algumas particularidades que ele não vai conseguir atender. E no site do TRE de Goiás, bem, a hora que ele abrir, já vai ter um banner lá, como acessar o título online, e aí ele vai conseguir fazer todas essas operações, está preparado para atender com a realidade do eleitorado de Goiás. Quanto mais tarde, ou seja, é até meia-noite, né? Mas se o eleitor deixar para a última hora, pode acontecer do site congestionar, né? Exatamente. Nós estamos esperando um fluxo muito grande para o final, para os últimos momentos, e o site está preparado para isso, mas a gente nunca sabe exatamente mencionar isso, porque é um site que é no Brasil todo, então pode ser que tenha algum problema. É importante que o eleitor faça a operação o mais rápido possível para conseguir êxito nessa operação e não deixar para a última hora e não ter nenhum contratempo. O prazo ele é fatal e ele encerra à meia-noite do dia 6, é a próxima quarta. Ele não vai ser prorrogado, ele é um prazo que vem sendo cumprido há muitos anos já, todo ano eleitoral a gente está acostumado a ver aquelas longas filas se formarem na frente dos cartórios eleitorais. Esse ano a gente não vai ter a fila no cartório, mas vai ter essa demanda pelo site. Caso o eleitor não consiga regularizar a situação dele, como é que fica? Ele vai ter que pagar multa, vai ter que resolver depois, mesmo após esse prazo, ou não?
Depende muito da situação do eleitor. A gente não tem como aqui dimensionar todas as situações. Em alguns casos, simplesmente pagar uma multa e vai conseguir fazer depois. Mas as operações de alistamento, do eleitor que é novo, né, que não tem título ainda, as transferências, e mesmo a revisão para os títulos cancelados, essas não tem como ele fazer enquanto não passar a eleição. Então ele fica prejudicado, ele não vai poder votar e vai ficar com a situação irregular. Tá certo. Breno, a gente ainda não tem a confirmação se vai ter ou não a eleição esse ano, né? Mas a Justiça já trabalha com a prerrogativa de que vai sim, o calendário não vai ser alterado, né? Agora, se tivermos, vai ter um probleminha. Esses eleitores que estão fazendo esse cadastro de forma remota não vão poder fazer o cadastro biométrico, né? Na verdade, o cadastro biométrico, ele pode ainda ser atualizado numa data posterior. O sistema, ele dá essa possibilidade para que a gente faça isso num outro momento. Então, provavelmente, esses eleitores eles serão comunicados para comparecer à Justiça Eleitoral no momento que essa presença dele não oferecer risco para outros eleitores e nem para os servidores, né? E nem para eles próprios. Então, assim que passar essa pandemia, provavelmente nós iremos comunicar com esses eleitores e vamos levar eles na sede para fazer a coleta desses dados biométricos. Tá certo, então. Nós conversamos com o Breno Augusto do Prado, chefe de cartório, representando aí a Zona 136 Eleitoral de Goiânia. Muito obrigada, viu, Breno? Obrigado, a Justiça Eleitoral está à disposição. Muito obrigada. É com vocês no estúdio. O Alego News especial vai agora para um rápido intervalo. A seguir, novo benefício emergencial do governo federal começa a ser pago a trabalhadores com carteira assinada. Fique com a gente. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. A Alego agora dispõe de um novo aplicativo, o Alego Play. Através da tecnologia streaming, você poderá acompanhar tudo o que acontece na Casa Legislativa. Baixe agora o Alego Play para o seu smartphone, Android ou iOS, na sua Smart TV e também compartilhe no seu Chromecast. Alego Play, a sua nova plataforma de streaming da Assembleia Legislativa de Goiás. O Alego News especial está de volta. Vamos agora para os números atualizados da Covid-19 aqui de nosso estado, com a repórter Gabriela Gouveia. Oi, Patrícia. Até o momento em que nós gravamos este boletim, a Secretaria Estadual de Saúde ainda não havia disponibilizado dados atualizados desta quarta-feira referentes à Covid-19. Então, os últimos dados ainda eram os de ontem, quando 922 casos estavam confirmados no estado e 38 mortes haviam sido registradas até então. Nós vamos mostrar agora dois mapas disponibilizados por meio da plataforma Covid Goiás, da UFG. Este primeiro mostra a realidade do nosso estado. Os municípios em branco são aqueles que não têm casos confirmados da doença e aqueles com essa cor vinho são os que têm mais de 31 casos confirmados. Já neste segundo mapa, a realidade da capital goiana, os bairros identificados com esse rosa mais claro são os que têm entre 1 e 10 casos de Covid-19 e aqueles com a cor mais escura do mapa têm mais de 27 casos confirmados. E a gente exibiu aqui na TV Alego recentemente uma entrevista com um professor do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, que inclusive integra a plataforma Covid Goiás, onde estão disponíveis esses mapas que nós acabamos de mostrar. Nós falamos com ele sobre cálculos relacionados à curva de crescimento, pico da doença, e falamos sobre o intervalo de dias que leva para o número de casos da doença dobrar, o que é um indicativo usado para medir a velocidade de propagação da doença.
Pois bem, de acordo com dados da Fiocruz, nós temos atualmente o maior intervalo de tempo já registrado desde que a contagem começou a ser feita, em 29 de fevereiro. A última duplicação de casos foi registrada em 25 de abril, um intervalo de 10 dias, portanto, sendo que o intervalo anterior havia sido de 8 dias. À medida que, portanto, vai aumentando esse intervalo, o número de dias que leva para o número de casos dobrar, a velocidade da doença tem diminuído, então cada vez mais reforçando assim a necessidade do distanciamento social para que cada vez tenhamos um cenário mais positivo. Obrigada, Gabriela, pelas informações. E ainda falando em Covid-19, conversamos também com um especialista em medicina tropical e saúde pública. Ele falou sobre a corrida por um tratamento eficaz contra a Covid-19 e tecnologias para desenvolver vacinas. Olá, e quem vai conversar conosco sobre essa corrida contra a Covid-19 é o Dr. Benedito Neto, ele que é especialista em medicina tropical e saúde pública. Dr. Benedito, já existem dados comprovados de alguma droga segura e eficaz contra a Covid-19? Como que está aí essas pesquisas no mundo e também aqui no estado de Goiás? Nós temos alguma coisa nesse sentido? Nós temos várias pesquisas ao redor do mundo, trabalhando principalmente com os aspectos relacionados a medicamentos que já existem, porque medicamentos que já são autorizados para a utilização em algumas outras doenças, eles já passaram por vários níveis de testes. Então, isso facilita a recomendação. Nós temos vários antivirais sendo testados, temos alguns conhecidos e vários artigos já publicados. Mas essa corrida, ela tem enfrentado uma série de problemáticas, porque muitos dos dados, eles ainda não foram testados de forma muito confiável, metodologicamente falando. Então, nós precisamos ainda aguardar um pouco mais para termos uma eficiência maior nesses dados que estão sendo publicados. E aqui no estado de Goiás, como que está essa articulação, esses trabalhos, essas pesquisas? Perfeito. Aqui nós ainda não temos nenhum artigo publicado pelos nossos grupos de pesquisa, apesar de que todos eles já estão se movimentando. Nós temos fomento do governo do estado, nós temos alguns programas de pós-graduação que estão trabalhando de forma específica com alunos de doutorado para trabalhar em torno das pesquisas em volta desse vírus. Entretanto, nós não temos ainda nada publicado, né? Agora, com relação às tecnologias que os cientistas, os especialistas estão desenvolvendo para criar uma vacina. Quando nós falamos em vacina, nós temos várias estratégias metodológicas que são usadas na pesquisa científica com o objetivo de produzir uma vacina. Então, existem pelo menos 4 grandes grupos de técnicas que nós podemos utilizar. Então, nós podemos, por exemplo, utilizar o material genético do vírus, que é a vacina baseada em ácido nucleico. Nós temos também, por exemplo, a vacina baseada no próprio vírus, onde você altera o vírus, nós podemos inativar ou atenuar o vírus, né, para que ele, quando for introduzido no humano, ele não produza a doença na forma grave, mas ele apenas estimule o sistema imunológico. Nós temos outras técnicas, por exemplo, que usam a estrutura viral, né, proteínas, para estimular a resposta no hospedeiro. E aí todos esses diferentes testes que utilizam até, por exemplo, outros tipos de vírus, né? O adenovírus é muito usado para isso, para tentar estimular a resposta imunológica. Esse é o objetivo, né? Tentar produzir anticorpos no hospedeiro. Todos esses diferentes métodos têm sido utilizados ao redor do mundo. São mais de 90 tipos de vacinas já catalogadas com essa intenção, né? De tentar combater a Covid-19. Todas elas ainda em fase experimental. É importante lembrarmos aqui que uma vacina,
ela demora, de fato, um tempo muito grande, porque nós temos fase pré-clínica, fase clínica e fase de teste. Então, dentro desse aspecto, existe um mecanismo que envolve a bioética, que é muito bem policiado, né? Para que nós não venhamos cometer erros durante todas essas fases. Então, o que acontece agora é que, devido à pandemia, nós temos um investimento maior e maior quantidade de verba financeira para que esses testes possam ser feitos mais rapidamente. E para quem trabalha com carteira assinada e teve o salário reduzido durante este período de pandemia, foi liberado um benefício emergencial para complementar a renda, conhecido como BEM, e é destinado somente a trabalhadores registrados. Confira mais detalhes com Lia Rodrigues. Começou a ser liberado essa semana o BEM, benefício emergencial destinado a trabalhadores com carteira assinada que tiveram seus salários reduzidos de acordo com a medida provisória do governo federal que permitiu a redução na jornada de trabalho com cortes de até 70% do salário por até 3 meses. A medida prevê também a suspensão do contrato de trabalho por até 2 meses. Mas neste caso, os trabalhadores suspensos receberão o valor integral do seguro-desemprego pelos 2 meses que estiverem afastados. E quando retornarem ao trabalho, não poderão ser demitidos por igual período. E essa medida é válida para trabalhadores que não estão exercendo suas funções em casa, via home office. É só para aqueles que realmente estão sem trabalhar e que as empresas estão paradas. E para os demais casos em que houve a redução na jornada e no corte no salário, será feito o pagamento da seguinte forma. Para cortes de 25%, 75% serão pagos pelo empregador e os 25% pagos com a parcela do seguro-desemprego. Para cortes de 50%, 50% serão pagos pelo empregador e os outros 50% pagos com a parcela do seguro-desemprego. Para cortes de 70%, 30% será pago pelo empregador e 70% pagos com a parcela do seguro-desemprego. Os pagamentos, no caso da suspensão do contrato de trabalho, serão 100% com a parcela do seguro-desemprego, somente para empresas com receita bruta inferior a 4,8 milhões, pois as empresas com receita bruta superior a esse valor terão somente 70% pagos pela parcela do seguro-desemprego. Os restantes 30% terão que ser pagos pelo empregador. E quem fará essa solicitação é o próprio empregador diretamente no site do Ministério da Economia, no endereço que aparece logo abaixo. E para o trabalhador que quer acompanhar essa solicitação, basta acessar o site ou também baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que poderá verificar todo esse processo. A Prefeitura de Goiânia começou hoje a segunda etapa de fiscalização no comércio, condomínios e parques de Goiânia. Os fiscais estão verificando o cumprimento do decreto que determina o isolamento social. Da Praça Tamandaré, auditores fiscais e força de segurança iniciaram um trabalho de fiscalização e orientação ao cumprimento do decreto do governo do estado que estabelece protocolos de segurança contra a Covid-19. No setor oeste, bairro com o segundo maior número de casos confirmados da doença, as equipes fiscalizaram o comércio, condomínios residenciais e parques. Os fiscais estão divididos em sub-áreas dentro do setor oeste, cada um com um quadrante, e eles vão percorrer todas as lojas, todos os supermercados, todas comércio em geral, verificando se eles, primeiramente, se eles podem estar abertos e aqueles que podem estar abertos se estão seguindo os protocolos determinados para o seu funcionamento. Quer dizer, nós vamos verificar se está sendo observado o uso da máscara, tanto pelo comerciante, funcionários, quanto pela população. Vamos fazer valer o decreto e eles vão ser fechados. E, além disso, começamos também uma etapa de que nós vamos entrar nos edifícios residenciais, já que aquelas áreas comuns não podem estar funcionando.
Então a gente vai observar isso também, e também nos parques, evitando aglomeração de pessoas, já que o exercício é permitido, não tem ninguém proibido de ir ao parque, desde que de maneira individual, sem formar aglomerações. O estabelecimento que estiver descumprindo as ordens determinadas no decreto do governo podem receber multa que varia de R$ 4.800 a R$ 75.000. Além da multa no âmbito administrativo, esses comerciantes podem responder no âmbito criminal por algum crime. Então aí a atuação da Polícia Civil em instaurar um inquérito e analisar. Normalmente o crime é justamente esse desrespeito a essas medidas de emergência sanitária. O Alego News Especial vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Se você esteve em um país ou cidade com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure uma unidade de saúde. De volta ao Alego News Especial. Resignificar o envelhecimento com mais autonomia, fazer com que os idosos se sintam melhores e tenham qualidade de vida em uma época como essa. Conheça agora o projeto Viver Melhor, idealizado por 3 especialistas de Goiânia. Nós conversamos com uma delas para saber melhor como funciona o projeto. Olá, hoje nós recebemos via online a médica geriatra doutora Juliana Junqueira, ela que faz parte do grupo Viver Melhor, que vem proporcionando um envelhecer com mais qualidade de vida. Doutora, e como esse grupo que vocês trabalham são pessoas relacionadas ao grupo de risco, como fazer com que os idosos se sintam melhores numa época como essa? Então, são momentos difíceis e as pessoas idosas, elas são vulneráveis aos casos mais graves da doença, né? Na verdade, o idoso, de forma geral, ele já tem uma vulnerabilidade maior a desfechos clínicos negativos, né? Pela questão de, geralmente, terem muitas doenças associadas, às vezes não ter o suporte social adequado, às vezes o suporte, né, de cuidados à saúde, e isso tudo traz um impacto grande em relação à saúde global de cada indivíduo. Então, agora, nesse momento, os holofotes são todos para esse público, que é exatamente o público mais vulnerável a esses casos mais graves, né? E falar em viver melhor para o público idoso agora nesse momento é a gente tentar aumentar a proteção, né? Tentando manter o máximo possível o isolamento social, mas buscando uma rotina de vida mais saudável para que ele possa cumprir horários para alimentação, tentar continuar fazendo exercícios dentro de casa, tomar as medicações nos horários certos e evitar ficar acessando informações negativas, né, por 24 horas, para que eles não tenham também um reforço dos pensamentos negativos nesse momento que já estão isolados. Doutora, e durante este período de isolamento social, você tem percebido que tem afetado mais a saúde mental dos idosos? A questão do isolamento social, ainda mais tão prolongado como se tem vivenciado, ele é associado, sim, a uma grande carga de estresse, né, com uma possibilidade maior de depressão, de ansiedade,
E para isso é importante essa questão da rotina, como eu já comentei, né? A rotina de manter aquele cuidado, ter o horário para acordar, o horário para ir dormir, o horário para fazer as refeições, ter acesso, né, ao suporte familiar, nem que seja digital, né? Nesse momento, a tecnologia, ela veio exatamente para poder ajudar nesse isolamento, e muitos idosos têm aproveitado esse momento, não só para acessar as pessoas, os entes queridos, mas como também para aprender novas habilidades em tecnologia, né? Muitos idosos que até então conseguiam apenas usar o celular para fazer ligações ou no máximo o WhatsApp, agora já têm dominado alguns aplicativos para fazer pagamentos, para poder pedir os alimentos, e plataformas para poder estar conversando com a família. Isso tudo, então, ajuda a aliviar um pouco a sensação, né, de solidão, que acaba piorando o isolamento e trazendo uma chance maior de ansiedade ou de sintomas depressivos. E para finalizar, nos conte um pouco mais sobre o Grupo Viver Melhor, sobre esse trabalho tão bonito que vocês têm desenvolvido, proporcionando um envelhecimento melhor para os idosos. Então, o Grupo Viver Melhor, ele é constituído por uma tríade de profissionais da área da saúde, né? 2 geriatras, que sou eu e a doutora Isadora Cruzara, e uma neuropsicóloga especialista em atendimento ao idoso, que é a Rejane Ferreira. E a partir das demandas que a gente percebe, né, de serviços e de atenção para o paciente idoso, para o público idoso, surgiu então um grupo, né, para poder, inicialmente foi organizado um evento, né, de exposição para poder, com palestras, com vivências, para trazer uma cultura de envelhecimento para a nossa cidade, e para poder aproximar produtos e serviços do público sênior, do público 50+, mas o nosso grupo também tem atuação na área de consultoria em saúde, e para poder estar atendendo empresas em relação a gerenciamento de doenças crônicas, ajudar em serviços de deshospitalização, e também ajudar algumas empresas a fazer a tradução, assim, de como eles conseguem fazer um link com o público idoso, né? Desenvolver um produto, ou muitas empresas já têm um produto, mas elas não conseguem acessar o público idoso. Então, nosso grupo é exatamente para poder ser essa ponte entre as demandas específicas do público idoso e o mercado que está ávido para oferecer o serviço, mas muitas vezes não tem o treinamento nem a formação especializada nessa área. Conscientizar a população sobre os perigos que a automedicação pode causar à saúde não é uma tarefa fácil. Para isso, foi instituído em 5 de maio o Dia Racional do Uso de Medicamentos. O Conselho Regional de Farmácia de Goiás alerta sobre os riscos. A automedicação é um hábito comum entre muitas pessoas em todo o mundo. Os medicamentos mais procurados são os analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, relaxante muscular e antigripais. O Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos foi uma determinação da Organização Mundial da Saúde. Vem para a sociedade refletir sobre o quão perigoso é você utilizar um medicamento de forma inadequada. Então, a desinformação, o uso indiscriminado são tão nocivos, né, quanto outras doenças que atacam a nossa população. Todo excesso ele faz mal, né, para o nosso organismo. Então, a própria vitamina C, vitamina D, se elas forem utilizadas em excesso, a gente vai sobrecarregar a nossa função renal, então elas têm uma facilidade muito grande para incentivar o depósito de cálcio nos rins. Isso vai formar os cálculos renais e a gente pode, inclusive, levar o paciente com essa prática a desenvolver uma disfunção renal permanente. E se você precisar comprar algum medicamento sem a prescrição médica, como por exemplo uma simples vitamina C, é sempre bom a orientação de um profissional, não é isso mesmo? É isso mesmo. Todo medicamento ele requer a orientação do profissional e o medicamento, mesmo que seja isento de prescrição, ele não é isento de orientação. Então, o paciente sim vem na farmácia e ele necessita da orientação do profissional farmacêutico para falar para ele como que é a forma adequada de usar esse medicamento. Aqui, por exemplo, onde vocês deixam esses medicamentos? Isso, aqui a gente já deixa aqui ao fundo
para que a gente tenha a oportunidade de atender esse paciente de acordo com a orientação necessária para ele fazer o uso desse medicamento da forma correta. A presidente do CRF Goiás alerta ainda para alguns casos que precisam de orientação psicológica. As pessoas que têm, que são portadoras, porque é uma doença, uma pessoa hipocondríaca, ela precisa se tratar. Então, ela precisa buscar auxílio, com um psicólogo, às vezes com um psiquiatra, para tratar a doença de base dela e não consumir medicamentos, de forma desenfreada, sem nenhum tipo de orientação. Então, esse fica o alerta, para essas pessoas que passam por essa situação. Agora o assunto é sustentabilidade econômica. Neste período pandêmico, uma associação, um condomínio fechado de Goiânia, que trabalha na coleta seletiva de lixo, verificou o aumento no volume de lixo neste período de quarentena, já que as pessoas estão ficando mais tempo em casa, e ainda observa que há um acúmulo de recicláveis por falta de comercialização desses produtos. Nós estamos aqui no pátio da triagem e funciona da seguinte forma: a gente tem uma equipe composta por 3 coletadores e separadores e um motorista, um caminhão preparado também com separação, que a gente recolhe diariamente o material reciclável e orgânico em todo o condomínio. Aqui na área da triagem a gente faz toda a separação do material que é reciclável. Posteriormente a gente caminha para as indústrias recicladoras e gera um certo lucro para o condomínio, além do benefício de sustentabilidade, que é o mais importante para a gente. O material orgânico a gente encaminha para o compactador para reduzir custo e volume e manda para o aterro, que é só o material essencialmente que deve ser encaminhado para o aterro. Temos também a coleta de material altamente perigoso, contaminantes perigosos, que a gente caminha para o local adequado também. Então, a empresa que faz esse trabalho para a gente, é um trabalho mais específico. Então, essa coleta é feita, começa na parte da manhã e na parte da tarde a gente faz toda a separação de material que é colocado em bags e posteriormente encaminhado para a empresa recicladora. Aqui na área da triagem de lixo nossa, a gente possui um pequeno galpão onde a gente faz a separação do material. Esse material, na hora da descarga, é juntado aqui e a gente separa todos com destinações separadas para cada fim e indústria, Separamos inclusive as garrafas, que são um material altamente contaminante e de peso, que hoje a gente paga para descartar esse material por peso no aterro. Então é uma economia considerável para o condomínio. Esse material, após carregado, ele é colocado em bags e esses bags aguardam até a empresa de coleta vir fazer o recolhimento e levar até as empresas que reciclam. Aqui no condomínio Aldeia do Vale, nós notamos um aumento de 20% na demanda de lixo durante esse período de isolamento social. O pessoal está ficando mais recolhido em suas residências e com isso gerando mais lixo também. Junto com esse problema também estamos tendo problema para a venda do material reciclável, que alguns produtos não estão sendo recolhidos mais pelas indústrias, pelo fato de elas estarem paradas, então está acumulando aqui no pátio. Referente à destinação da nossa massa verde, nós temos uma área de compostagem aqui no condomínio, que é um grande benefício, creio eu que é o grande gargalo de outros condomínios. Então, para essa área aqui, a gente traz todo o material referente à massa verde, podas, gramas, folhas e galhas. As galhas, até 1 polegada, a gente adquiriu um equipamento, um triturador, que a gente tritura esse material para incorporar na massa verde. A gente deixa esse material se decompor naturalmente, que se torna um fertilizante de alta qualidade. Esse material a gente reutiliza nas nossas partes de área comuns e também nos jardins particulares. A gente homogeneiza o material, que é destinado a jardins mais finos, e retorna para a natureza o que a gente tira por questão de estética, que é um trabalho de sustentabilidade incalculável. Além disso, a gente dá uma economia para o condomínio em torno de R$600 mil com custos de transporte e destinação desse material, caso a gente não fizesse esse trabalho de compostagem. Então, o resultado é um material de ótima qualidade, totalmente natural, que a gente retorna para a natureza, mantendo o nosso jardim verde por mais tempo e demandando menos irrigação, diminuindo assim também nosso consumo com irrigação. Com a obrigatoriedade do uso de máscaras para a proteção contra o coronavírus, a dona Maria Madalena da Mada Artes resolveu costurar, vender e também doar máscara para quem não teria condições de comprar. Com isso, ela encontrou parceiros, como o karateca Davi Tolentino e também a empresária Camila Vieira, que é esposa do presidente da Lego Lissauer Vieira. Essa história de atitude solidária, quem conta é a própria dona Mada, no quadro Solidariedade do Alego News
de hoje. A ideia de fazer as máscaras surgiu logo depois que o ministro da Saúde falou na TV sobre a necessidade de usarmos essas máscaras de tecido para nossa proteção. Aí eu tinha bastante tecido, elástico, comecei a fazer pensando também naquelas pessoas que não têm condição de comprá-las. Aí algumas amigas me ajudaram, parceiras, também fizeram doação de tecidos, linhas, como a dona Camila, esposa, do presidente da Assembleia. Ela leva doações de alimento e também as máscaras que eu faço. Outro parceiro também é o Davi, uma criancinha linda que faz ações sociais com os pais, supervisionando. Fiz doação para pessoas da minha paróquia, estou lutando contra a proliferação do Covid. Essa é a arma que temos. Vamos usar máscaras. Galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje eu acabei de ganhar doações de máscaras da Mata Arte. Muito obrigado, Mata Arte. E vocês não sabem quantas pessoas vocês vão ajudar. Muito obrigado, de coração. Quando eu visito as famílias, levo cestas básicas ou refeições. E também as máscaras de tecidos doadas pela Madar. Esta é uma forma de tentar ajudar as pessoas com o essencial e também conscientizá-las sobre a importância do uso das máscaras ao sair de casa, visando a prevenção contra o coronavírus. Se Deus quiser, vamos continuar este trabalho até que essa pandemia cesse, contando sempre com a ajuda de amigos e parceiros. Exemplos bacanas de solidariedade a gente tem mostrado com frequência em nossas edições. Parabéns a todos que participam dessas ações. Elas fazem toda a diferença. O Alego News especial de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e acompanhe as atividades do Legislativo Goiano aqui no canal 61.2 e canal 8 da NET. Até a próxima edição.